Bom dia a todos. O meu nome é Flávio Gonçalves. Em primeiro lugar, quero perguntar se será que alguém concorda comigo que é quase indecente proporem-nos contar a nossa história de vida em apenas 10 minutos? Okay. Então, 36 anos em 10 minutos. A sério. As palavras mais importantes do ano 2017 para mim, a palavra mais importante foi a gratidão, e é por aí que eu vou começar. Se eu não tiver tempo, caso falte alguma coisa, acredito que se a gratidão estiver presente, estará quase tudo dito. Eu quero agradecer primeiro aos meus pais, porque sou a pessoa que sou hoje devido aos valores que me passaram. Ao meu pai, Armindo, agradeço os valores de verdade, integridade e honestidade. À minha mãe, acima de todas as coisas, o amor incondicional. Aos meus 3 irmãos, Sandra, a Vânia e ao Rui, agradeço o facto de terem sido sempre as minhas costas largas. Quando havia dificuldades ou quando eu me aventurei, foi sempre porque eu soube que eles estariam por perto, sempre para me levantar, caso houvesse necessidade. Eu tenho um primo que se chama José Veiga, a quem quero agradecer ter-me passado a mensagem de que pensamentos positivos trazem consigo coisas positivas. Foi uma das 3 pessoas que me fez acreditar que é possível ser boa pessoa e ser político. As outras 2 foram o Obama e o nosso presidente atual, o professor Marcelo. Quero agradecer também à minha mulher e aos meus 2 filhos, porque com eles tenho colocado em prática aquela teoria de que não importa qual é a pergunta, a resposta será sempre o amor. Quero agradecer por último a toda a academia, não por ter mudado a minha ideia sobre o mundo, mas por estar a mudar a minha maneira de agir para o mundo. Eu nasci em Cabo Verde e vim para Portugal com 5 anos. Eu sou uma daquelas crianças. Eu poderia desafiar-vos a tentar adivinhar qual. Sou um menino de camisa vestida, mas com aquela barriguinha a sair para fora dos botões. Em momentos de maiores desafios, eu viajo a minha mente muito até esta foto. Eu vim para Portugal com os meus pais e uma das minhas irmãs, que também nasceu em Cabo Verde. Fomos viver para o bairro da Icesa, em Vilonga. Era um bairro multiétnico, ainda é. Viviam lá principalmente africanos, de todos os países dos PALOP e também ciganos. Nessa altura, o bairro era um sítio onde a polícia raramente entrava e, quando o começou a fazer mais, foi para fazer rusgas. Era um sítio onde não era preciso ser noite para se traficar droga. Bastava um assobio junto ao prédio do interessado, algo mais ou menos como... Eu morava na banda 14, a pior banda das 16 do bairro, e morava no lote C, o pior lote da banda 14. Enquanto crescia e estudava, ano após ano, sem nunca chumbar, fui vendo colegas do bairro irem presos, irem para centros de detenção juvenil, perderem as pernas por se terem pendurado nos comboios, a perderem a vida, literalmente. Os seus nomes foi algo que eu aprendi a esquecer. Eu cresci neste contexto, e foi neste contexto que terminei a escolaridade obrigatória, sem nunca ter chumbado nenhum ano. Eu acredito, como dizia Nelson Mandela, que a educação é a melhor arma que podemos usar para mudar o mundo. O meu pai era pedreiro e a minha mãe empregada doméstica. Diziam-nos que a nossa única responsabilidade era estudar o que eles queriam e que nós pudéssemos querer crescer e ter oportunidades que ele e a minha mãe não tiveram. O meu pai dizia: vocês sabem o que eu gosto e eu não gosto, por isso a escolha é vossa. E nem sempre fizemos a escolha certa. Quando isso acontecia, o meu pai arranhava com o cinto, como normalmente os cabo-verdianos fazem. Durante a minha adolescência, diria que muitas vezes senti-me excluído dentro do próprio bairro. Não fumava, nunca coloquei um cigarro na boca e não bebia. Continuo sem nunca ter bebido o suficiente para ficar alegre até hoje. Eu tinha a tendência para fugir de onde sabia que existiam os problemas. E o pessoal achava que eu tinha a mania, que era melhor do que eles.
Até gozavam com a minha intenção de querer ser sempre certinho. Mas eu estava decidido, inconscientemente, que era possível fazer diferente. Que não tens de ser refém das tuas circunstâncias. Neste período foi muito importante ter começado a jogar futebol, ter andado na catequese. Em ambos aprendi a acreditar em coisas que não podia ver. No futebol aprendi a força do esforço, de ser resiliente, de nunca desistir. Ser capitão de equipa, de ser um exemplo para os outros. Acredito que se não tivesse partido a perna ainda teria tido aquela oportunidade. Ao chegar à idade adulta e tendo terminado a escola, quis ir para a universidade, escolhi Sociologia. Acabei por entrar à segunda tentativa, com uma média de 16. Tive que interromper o curso por 2 vezes. Uma fui atropelado, à saída da universidade, parti a perna, e a segunda porque na minha primeira relação amorosa a sério, depois de 10 meses, a minha namorada na altura ficou grávida. Fez-se um novo capítulo. Tudo o que eu tinha vivido na minha vida até aqui eu considerei normal, nunca achei estranho que os ciganos viessem para a rua disparar tiros de caçadeira para o ar, ou que miúdos pré-adolescentes andassem com ponto e mola na mão. Quando a minha namorada engravidou, eu estava preparado para assumir aos 22 anos a responsabilidade de ser pai, porque o meu pai ensinou-me a fazer o que era certo. Quando o Ivan nasceu, nada lhe podia faltar, comida, roupa, medicação, tudo o que era necessidade básica, eu estava preparado para disponibilizar. Nunca cheguei a viver com a mãe do Ivan e antes dele fazer os 4 anos, inclusive, nós deixámos de namorar. Eu, entretanto, fui viver para Castelo Branco e estava tranquilo porque ele estava com a mãe e eu achava que era assim que devia ser e continuava a cumprir as minhas obrigações. Isto sempre foi claro para mim. Quando tivesse um filho, queria dar-lhe o mesmo tipo de educação que tive porque fez-me crescer. Nada lhe podia faltar, iria ser disciplinado e respeitador. Mas aqui houve uma componente que nem sempre, ou que eu sempre negligenciei e nunca me consciencializei, que era a dimensão do afeto, do amor, do doar tempo para além do obrigatório. Isto começou a mudar quando conheci a Marlene, a minha mulher, conheci-a em Castelo Branco e viemos para Lisboa. Quando o Ivan estava connosco, ela incentivava-me a brincar com ele e eu não tinha muito jeito para aquilo. Passava noites com ele no hospital, porque ele tinha asma, mas não sabia brincar. Ao longo dos anos ela sempre foi dando dicas, eu nunca as aceitei totalmente porque tinha vivido quase 5 anos sem o meu pai, porque eu estava em Cabo Verde e ele estava em Portugal e eu tinha conseguido crescer saudável. Quando o Ivan fez 11 anos, ele veio morar connosco, a mãe estava com pouca disponibilidade, ele já tinha mais 2 irmãos, já passava muito tempo com os avós, pelo que eu acordei com a mãe que era melhor ele vir morar comigo. Não foi fácil no início, eu sentia claramente que ele respeitava-me como pai, mas não sentia aquela ligação de afeto, de amor. Tinha, contudo, esta consciência do que é que tinha sido a nossa vida até aqui e comecei a querer mudar isso. Comecei a ler livros de parentalidade consciente, mindfulness, a ir a tertúlias de associações de pais, etc. Isso ajudou-me muito. Entreguei-me, doei tempo e aos poucos as coisas melhoraram. Hoje a relação que temos é muito melhor, é diferente. Ele fica tímido quando eu lhe digo que o amo, assim de forma crua, mas eu sinto-o feliz. Nisto houve um momento que tem sido decisivo. Foi o nascimento do meu segundo filho, o Rafael. A Marlene deu-me a oportunidade de poder viver de novo o que é ser pai e a oportunidade de criar essa ligação de amor desde o início e de maneira diferente. Ter assistido ao parto, ter estado na maternidade durante os 2 dias em que ela esteve internada, acompanhar o crescimento desde o início com esta consciência de que vão haver sempre dúvidas, mas sempre que isso acontecer, a resposta teria de ser o amor, tem feito a diferença. Depois do Rafael nascer, também a minha ligação com o Ivan subiu para outros níveis de intensidade e tem sido uma experiência de enorme gratidão. Na verdade, a experiência como pai é que tem sido o meu maior desafio, o maior desafio que eu já tive. Ainda existe muito por melhorar e vão haver sempre dúvidas, claro. Contudo, eu acredito muito na possibilidade de crescer, de que
podemos crescer enquanto pessoas a todos os níveis. E a academia deu-me ainda mais certeza e mais confiança disso. Como diz Jim Rohn, um consultor americano, para que as coisas melhorem, nós temos de melhorar. Para que as coisas mudem, nós temos de mudar. Não tem a ver com querer ter menos desafios. Tem apenas a ver com querer ter mais competências. Para isso temos de ser inteiros, únicos. Assumir toda a nossa identidade, assumir toda a humanidade que temos em nós. Obrigado a todos por me ouvirem.